Uma mulher, um crime, uma lenda. A história real de Célia de Souza ficou marcada e eternizada no imaginário dos brasileiros desde o final da década de 60. Essa história macabra da brasileira acusada de ser uma bruxa chocou e continua a chocar as pessoas até os dias de hoje e virou até livro. Em 1969, Célia de Souza foi presa, acusada de matar e enterrar perto de sua casa ao menos 4 crianças em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas a curiosidade e as suspeitas em torno de Célia começaram muito antes desse crime terrível. As bruxas são personagens já bastante conhecidas na história. Tradicionalmente, elas são associadas a poderes mágicos, ritos ocultos, conexões com o sobrenatural e divindades pagãs. Historicamente, a caça às bruxas teve seu auge durante os séculos XVI e XVII na Europa, quando milhares de pessoas, principalmente mulheres, foram acusadas, julgadas e condenadas sob a alegação de bruxaria. A imagem das bruxas, culturalmente, tem sido representada de diversas formas, desde a grande bruxa malévola e assustadora dos contos de fada, até a bruxa sábia, curadora e com grande conexão com a natureza, retratada em algumas culturas pagãs. Vamos conhecer agora a bruxa da Sapolândia, a mulher presa por matar crianças que virou lenda de terror em Mato Grosso do Sul. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Rua Dracena, quase esquina com a Avenida 2 de Março, bairro Taquarussu, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É o endereço de um episódio transformado em lenda urbana no último meio século da história da cidade de 126 anos, completados em 26 de agosto de 2025. A bruxa da Sapolândia, eternizada na memória coletiva como assassina de crianças, cujos corpos enterravam no quintal de casa. Célia de Souza ficou presa por quase 3 anos, entre 1969 e 1971, acusada de ser a responsável pela morte de 4 crianças, vítimas de espancamento, fome, maus tratos e curadeirismo. O local onde morava, perto de um brejo, chamava-se oficialmente Vila Afonso Pena, popularmente era chamada de Sapolândia, por causa do coachá dos bichos. Inocentada, Célia saiu da cadeia, onde chegou a ser visitada como se fosse atração de circo, para entrar na história com a fama de megera, bruxa, assassina em série, monstra, uma entidade do mal. Pela investigação jornalística a partir dos documentos oficiais, a lenda urbana é, em realidade, um repeteco de problemas entranhados na sociedade brasileira. Investigação policial mal feita, intolerância religiosa e estado ausente na vida das pessoas que mais precisam, os mais pobres. Objetivamente, o fato é que ninguém sabe como as 4 crianças morreram. Não houve comprovação da identidade das ossadas encontradas. Na época, o companheiro de Célia, João Luiz da Silva, de 26 anos, também foi preso, além do pai de uma das crianças sepultadas de forma improvisada, o lavrador Bertolino Lancey. Absolvidos sob a alegação de absoluta falta de provas, todos foram soltos em 1971. Os homens seguiram suas vidas, sem virar assunto corrente. Em modo analógico, por meio do boca a boca e da cobertura de imprensa sensacionalista, impregnada de referências pejorativas, a mulher virou personagem de uma trajetória sem limites de novas versões. Boatos em torno da vida dela foram ganhando contornos de ficção, de filmes de terror, rotineiramente usados para impor medo em crianças arteiras e adultos mais sensíveis. Mas esse caso nada tem de folclore, supernatural, misticismo ou qualquer coisa que o valha. Mas então as vítimas foram usadas mesmo em rituais? Passaram fome até a desnutrição e depois foram enterradas de modo clandestino em razão da miséria na qual viviam? Foram abandonadas pelos pais e uma megera, termo usado inclusive no documento da investigação policial de então. Não dá para saber, tamanha a fragilidade do trabalho investigatório feito à época.
em mais de 50 anos, é a memória dessas crianças mortas, entre elas um bebê, a grande vítima. São 4 vidas encurtadas em circunstâncias nunca explicadas claramente, o que deu vazão a tantas versões fantasiosas. No dia 11 de janeiro de 1969, 2 homens procuraram a delegacia de polícia civil no bairro Amambaí, um dos mais antigos da cidade. Denunciaram Célia de Souza pela prática de saravá, maus tratos e espancamentos que teriam causado a morte de 4 crianças. Os denunciantes eram José Fernandes e o cunhado dele, Bertolino Larson, pai de uma das vítimas. No mesmo dia, a polícia foi até a casa da macumbeira, na linguagem usada na época, e deu voz de prisão a Célia e ao Amásio, João Luiz da Silva. Ela mesma indica onde estão os 2 corpos enterrados, em covas rasas, no fundo do quintal. Ela mesma, agachada sob os olhos de 3 homens em pé, como estampou a imprensa, cavou o chão de enxada na mão, até o cadáver aparecer. Na verdade, uma ossada, em um caixão improvisado. A cena se repete e o segundo cadáver é encontrado. Os restos mortais estão em uma mortalha feita com uma rede. Segundo a mulher, eram Aparecido Jesus Larson, de 3 anos, e Dirce da Silva, de 7 anos. Aparecido era filho de Bertolino Larson. Dirce, citado como Dircinha, era filha de Joaquim Manuel da Silva. Em outra casa, onde a acusada tinha vivido antes, numa vila identificada como Anair, a equipe policial tenta encontrar o corpo de Catarina, também filha de Joaquim Manuel, morta antes mesmo de completar o 3º mês. As escavações, sob indicação de Célia, não acham o túmulo. A equipe desistiu, alegando a existência de uma plantação de mandioca. Catarina nunca foi achada, a 4ª vítima. Renato da Silva, outro filho de Joaquim Manuel, foi sepultado regularmente no cemitério Santo Amaro depois de morrer no imóvel onde foram achados os 2 caixões com os restos das 2 crianças. São feitos autos de exumação com a presença de 2 profissionais de saúde locais nomeados pela Polícia Civil. Um deles é um médico que se tornaria bastante conhecido na cidade, o Dr. Gunther Hans, nome de rua na saída para Cidrolândia, em Campo Grande. As ossadas foram liberadas para o sepultamento no Santo Amaro. Bertolino Larson acaba preso por ter ajudado a mulher a enterrar as crianças de forma clandestina e por suspeita de estupro e tentativa de estupro contra 2 filhas suas. Elas também viveram na casa na Sapolândia por cerca de 3 anos. Célia admite a morte das crianças, nega que tenha praticado qualquer trabalho espiritual com elas, afirmando ter parado de atuar 4 anos antes. Quando fazia trabalho espiritual, disse, costumava dar o que é descrito como água florida nos autos. Diz que os pais sabiam de tudo o que ocorria, que sugeriu procurar um médico quando uma das vítimas começou a ficar debilitada, mas isso não aconteceu. Conta ter comprado o biotônico Fontoura e um outro fortificante para as crianças, sem administrar remédios caseiros. Afirma inclusive que uma das mães, nunca ouvida pela polícia, sugeriu o enterro do filho no próprio quintal. Os homens ouvidos taxaram a mulher como violenta. Segundo eles, espancava os menores e fornecia a eles espécie de lavagem para comer. Todos os ouvidos revelam medo de Célia. Na versão do companheiro à Polícia Civil, ela o agredia. Definiu-se como o contrário ao comportamento da mulher com quem vivia. No termo de declarações, está atribuída a ele declaração de que era agredido por não querer compartilhar dos instintos bestiais da fera humana. Há que se anotar o fato de José Luiz ser definido o tempo todo como alguém sem instrução e lembrar que o depoimento era datilografado por uma segunda pessoa. No depoimento à justiça, foi mais comedido e negou ter presenciado cenas criminosas. Bertolino Larson afirmou que foi a polícia denunciar a morte do filho depois de fugir da casa de Célia junto com 5 filhos diante dos maus tratos. Pelas informações disponíveis no processo, Célia conhecia as famílias da cidade de Rio Negro, norte do estado, de onde veio para Campo Grande. Ela os teria convidado para viverem juntos. Chegaram a conviver as 2 famílias, em torno de 10 crianças. Os pais os deixavam como tutora dos filhos quando iam trabalhar em fazendas. A apuração, conduzida por um subtenente da Polícia Militar na época, delegado especial, concluiu o inquérito com os depoimentos dos investigados e das testemunhas, o laudo de exumação das ossadas e cópias de reportagem do periódico Diário da Serra.
Um repórter do jornal estava no meio da diligência para desenterrar as vítimas. São 50 páginas de inquérito. Enfim, após retornar à liberdade, a bruxa da Sapolândia desapareceu, sem filhos e sem o parceiro, que também não se sabe o paradeiro. Até os dias atuais, crianças ainda ouvem dos pais para ter cuidado com a bruxa da Sapolândia. O destino do corpo de Célia é certo. O concreto é que sua lenda entrou para o rol das histórias perpetuadas no estado. A história virou romance sob o olhar do escritor André Luiz Alves. O livro A Bruxa da Sapolândia foi um dos projetos selecionados pela Fundação de Cultura do Estado e recebeu verbas do FIC, o Fundo de Investimento à Cultura, para a publicação. O caso da bruxa da Sapolândia, porém, não é para se dar risada. Ela não tinha nariz enduco ou verruga no rosto e seu cabelo não era coberto por um chapéu preto, mas pela tragédia a qual foi acusada de ter protagonizado, com certeza ainda continuará sendo lembrada por muito tempo.